gente aí achando que vai ser um jogo meio amarrado e tal. Eu não tenho essa sensação. Mas uma coisa é certa, esse jogo já está marcado por uma volta extremamente importante. Porque nessa semana o Flamengo oficializou a volta do Lucas Paquetá, um jogador extremamente importante, jogador de seleção brasileira, que já disputou a Copa do Mundo, que estava no West Ham e que voltou para casa, voltou para o seu clube formador, que é o Flamengo, numa negociação, a maior negociação aí do futebol brasileiro nessa temporada, valores astronômicos, e ele voltou e já vai estrear nesse jogo. Se ele já vai entrar em campo, aí está na mão do Felipe Luiz. E a gente fez uma reportagem ontem acompanhando a chegada do time, especialmente a chegada do Paquetá, que é aí o grande foco das atenções nessa grande decisão e expectativa da torcida do Flamengo, que está com saudade desse cria aí do Ninho do Urubu. Vamos passar a reportagem aí, pessoal? Felipe Luiz, Virgínia, Alex Santos, gente, olha, já o elenco do Flamengo, os jogadores chegando nesse momento. Felipe Luiz, Alex Santos, já passaram por aqui, tá vindo ali, Léo X, aí Lucas, Vitão também, recém-contratado, Miguel, aí os caras chegando, já passou os jogadores do Mega, Lucas Paquetá, Lucas Paquetá, Lucas Paquetá aparece junto com o Danilo. Mas é possível, nesse momento da frente, são jogadores sensacionais da Copa Rei. Danilo, Emerson Royal junto com o Bruno Henrique, o capitão Bruno Henrique vai atender a torcida. Bruno Henrique vai atender a torcida. Samuel Lino, Thiago Saúl Níguez com uma bola. Rodrigo Caio aqui também se aproximando. Pois é, como vocês puderam acompanhar aí, o Flamengo veio com força máxima, né? A gente não esperava menos que isso. E o Paquetá tá de volta, vai reforçar já esse elenco estrelado, como a gente pôde ver aí, Bruno Henrique, Arrascaeta, Danilo, que foi o grande herói na conquista do Tetra da Libertadores. E aí eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês, começando por você, Matheus. O que você acha que o Felipe Luiz pode fazer? Ele vai arrumar um lugar no meio de campo para o Paquetá jogar ou o Paquetá vai acabar indo para o ataque? O que você acha? Eu acho que, primeiramente, ele deve começar ali no banco, né, para sentir o jogo um pouquinho, mas com certeza o Felipe Luiz vai dar uma oportunidade para ele, mas vai ser no meio campo, é onde ele joga mais ali, é onde ele já está acostumado, tá vindo da temporada na Europa, né, o que vai ser um diferencial muito grande aí para ele nessa final, vai pegar os times aqui começando ainda e ele já está vindo no ritmo, então com certeza o Felipe Luiz deve dar uma opção ali para ele no meio campo, até para criar mais oportunidade para quem está lá na frente, né, buscando o gol. É isso aí. E você, Estevam, o que você acredita que o Felipe Luiz vai estar planejando aí? Eu também acho que nesse primeiro momento, levando em conta aí, né, o perfil do Felipe Luiz, eu acho muito difícil o Paquetá começar na titularidade, né? Afinal, ele acabou de chegar e tal. Mas e aí, o que você acha? Você acha que o Paquetá vai um pouco mais para frente ali ou alguém vai ter que sair ali no meio de campo para o Paquetá entrar? Olha, acredito que
é no meio de campo, não tem outro lugar para o Paquetá. Porque é importante a gente entender que também o time inteiro, esse time do titular do Flamengo, começou a treinar tem menos de um mês. Então a gente sabe que o ritmo está um pouco parado, a gente viu no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Fluminense, erros que o Flamengo não cometia na temporada passada, foram 2 gols de vacilos, então o time por inteiro precisa ainda se ambientar. Diferente do Paquetá, que por mais que tenha entrado pelo West Ham na última vez no dia 6 de janeiro, ele vem treinando junto com o time, então ele tá com o ritmo de jogo um pouco melhor. Eu acredito que pro Flamengo hoje tem que ser no meio de campo, porque além do Arrascaeta, falta ali uma peça para poder ligar o meio de campo ao ataque, fazer essa verticalização dos lados. Muitas vezes acontece com o Carrascal, só que ele recebe muito na lateral, fica ali fazendo meio que um ponta direita, então não tem muito essa função. Então acho que ele vem para fazer ele jogar ao lado do Arrascaeta ou ser uma peça para entrar no lugar do Arrascaeta e conseguir ligar para o Pedro, dar aquele passe deixando o Samuel Lino no mano a mano, virar o jogo para quem sabe no segundo tempo entrar aí o Carrascal e também conseguir esse chute de fora da área que é muito bom. Então eu acho que hoje tem que ser o meio de campo, dependendo da situação do jogo, que eu acho que vai acontecer ao longo da temporada, Rafa, se o Flamengo estiver precisando ali segurar um pouco o placar, ele volta um pouquinho, faz ali uma função de camisa 7, porque também marca muito bem. Eu acho que pro jogo de hoje, a gente viu na última partida o Arrascaeta deu uns vacilos, tá um pouco aquele fora de time da partida. Então acho que deve sair ali nos 70, 75. Eu acho que ele vai ousar colocar o Paquetá e ele, meu palpite, vai dar uma assistência no jogo de hoje. Vai ser o cara que vai encontrar aquele passe que a zaga adversária não tá esperando, vai deixar ali talvez o Pedro, o Bruno Henrique na cara do gol e quem sabe. Mas eu acho que hoje é o meio de campo, que é o que falta ali, uma organizaçãozinha pro Flamengo nesse início de temporada. Gostei de ver, protagonismo já na volta. E eu gostaria de acrescentar uma outra coisa, pessoal, porque é o seguinte, um dos motivos que a gente ouviu falar aí, né, durante toda essa negociação da volta do Paquetá para o Flamengo seria de que ele queria, né, apesar de estar numa liga como a Premier League, que é uma das mais renomadas do mundo, a gente tem que lembrar que ele estava no West Ham, né, que não chega a ser ali um dos grandes protagonistas, sequer no cenário inglês, muito menos no cenário europeu. Lá no West Ham, ele só conquistou o título da Conference League, né, que seria ali uma espécie de terceira divisão continental da Europa. E aí ele já volta e na primeira partida dele é logo contra o Corinthians e valendo taça. Matheus, você acha que isso aí pesa pro cara? Você acha que ele deve estar ali agoniado para entrar em campo? Ah, com certeza, né? O cara tá vindo, primeiramente que ele tá vindo pro time de coração dele, ele já expressou isso aí diversas vezes publicamente, ele queria voltar pro Flamengo, é um lugar onde ele se sente confiante, vai se sentir abraçado pela torcida, né, com tudo que ele passou lá na Europa, então com certeza, para ele chegar aqui, além do peso dele ser torcedor do Flamengo, né, um cara que representa muito a torcida, vai ter o peso de já chegar jogando uma final e contra um time que também tem uma torcida imensa igual o Corinthians, então os olhos para essa final vão estar voltados todos para ele. Isso aí deve pesar muito, ele vai ter que jogar, render muito mais do que ele já rende normalmente, né? Rendia lá no West Ham. Então, com certeza, vai pesar bastante, ele vai ter que jogar muito, viu? E na sua opinião, Estevam, você acha que isso aí dá um gás a mais para um jogador como o Paquetá chegar numa decisão dessa já casa cheia? Era o que ele estava querendo, né? É isso. Eu acho que assim, Rafa, o ponto principal para a torcida do Flamengo, também para a torcida adversária, o Paquetá ele volta para o Brasil pensando em Copa do Mundo. A gente tem um West Ham que disputa a Premier League sem nem sequer, eu não posso falar, acho que meio de tabela. Depois dos jogos desse final de semana, o West Ham está na 18ª colocação, ou seja, é um time que nesta temporada, já está mais da metade da temporada, vai lutar para não ser rebaixado. Então um jogador que está num time, mesmo que seja europeu, que luta para não ser rebaixado, dificilmente ele consegue ir para a Copa. Se ele vem para o Flamengo, eu acho que ele já vem para casa dele, o time que revelou, recebe esse amor e esse carinho da torcida, como aconteceu ao longo dessa semana. E o principal, ele mostrou para o clube todo o respeito e falou assim, eu quero ir para o Flamengo. Então assim, eu acho que ele volta pensando na Copa do Mundo, ele volta para ser o melhor meio-campista do Brasil. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que ver ao longo da temporada. Mas é um jogador que mesmo num time que disputa aí, uma vaga para não ser rebaixado, são 19 jogos, 5 assistências e 1 gol. Muita gente falou assim, mas pro meia falta muito. Tudo bem, mas como eu tô dizendo, é um time que
nos jogos sempre está na parte defensiva, poucas vezes consegue uma vitória. Então o Paquetá ele atuou mais numa parte defensiva do que realmente no meio ofensivo e que a gente sabe que ele tem um diferencial. Todas as vezes que vestiu a camisa da seleção, conseguiu entrar bem, dribla muito bem, controla o jogo. Eu acho que o ponto principal aqui, Rafa, que eu acho que a galera às vezes fica com a memória um pouquinho esquecida. Há 1 ano e meio atrás, Pep Guardiola queria ele no City por 90 milhões de euros. Galera, 1 ano e meio atrás é pouco tempo. A gente teve aí o problema das apostas, isso abala muito a moral do jogador, o psicológico. Então, assim, 42 milhões de euros pelo Paquetá é um valor que o Flamengo pode pagar, é barato, ele vem para ser o melhor meia do Brasil. Eu acho que hoje ele entra e eu acho que ele já vai mostrar, no talvez 10, 15 minutos finais, o porquê que ele voltou aqui para o Flamengo. Não só pensando em Copa, mas em vencer e continuar aí com esse time absurdo que o Flamengo tem. Para ser protagonista de tudo, né? A partir do momento que o Flamengo está em uma disputa, ele também automaticamente entra como protagonista.